descobre que a gente está grávida, a gente fica feliz e espera um filho normal, né? Um filho sadio, que vai dar tudo certo, que a gente vai ser melhor mãe. Só que eu já no hospital, quando eu fui para ganhar ele, eu já fui passando mal. E eu cheguei lá e eu percebi que o pessoal que estava à noite, não sei se eles estavam cansados, que tinham trabalhado muito, não teve aquela comunicação de falar como que ia proceder. Me receberam, me aplicou soro e essa noite foi uma noite já horrível para mim. Por quê? Porque eu senti muita dor. O Jader nasceu às 7h50 da manhã, normal, tudo correndo bem. Ele, às 18 horas, ele teve uma convulsão. E eu não sabia o que era isso, né? Eu achei que ele tinha engasgado, eu estava amamentando ele quando ele teve a convulsão. E aí eu chamei a enfermeira para me ajudar, porque eu achei que ele tinha engasgado. A enfermeira corre com ele lá para dentro e não me dá retorno nenhum. Então eu passei aquela noite agoniada, eu não consegui dormir. E entra o pessoal e me pergunta se tá tudo bem, se tem alguma reclamação a fazer. Aí eu pego e falo, eu tenho, porque meu filho passou mal ontem, eu não sei o que houve com ele. E ninguém veio falar nada comigo. Eu pergunto para as enfermeiras, elas falam que é o médico que vai vir falar e o médico não veio até agora. Aí logo o médico já aparece para me explicar que o Jader tinha tido uma crise convulsiva. E aí quando eu falo assim, mas o que é isso? Ela olha em mim com um olhar de deboche, porque eu não sabia que era uma crise convulsiva. Aí eu não sabia, né, que ele tinha que ser acompanhado por neurologista, porque eu fui uma criança muito sadia, meus irmãos, e fui uma pessoa criada na roça. Então eu não tinha nenhum conhecimento na área de saúde e nem de profissional que poderia cuidar do meu filho. Eu precisava das informações da época, né, para mim saber como que eu ia fazer para que aquelas convulsões não prejudicassem a vida dele. E aí foi um transtorno, porque ele tinha convulsão de 15 em 15 dias, mesmo sendo acompanhado por pediatra e por neurologista. E todas as vezes que eu levava ele para o pronto-socorro, eles usavam o mesmo procedimento, que era tirar líquido da espinha e entubar, e aquelas coisas horrorosas que faz mesmo, né? Que é o procedimento. E eu fui ficando com medo de levar ele para o hospital. Eu ficava com vontade de deixar ele em casa. E eu ficava com medo de deixar ele em casa e ele piorar. E corria e levava. Foi até que com 5 meses ele teve paralisia cerebral dentro da UTI, porque as crises dele eram de difícil controle. E aí o que aconteceu? O médico interna ele, manda para UTI para acompanhar mais de perto, porque não parava de ter a crise. E quando eles me devolvem ele já estava com paralisia cerebral. Só que ninguém me fala nada. Eu peguei e levei ele para casa. Quando eu chego em casa com ele não sentava mais, ele não segurava mais a mamadeira, o olhar dele estava perdido e eu achando que ele estava cego. Eu entrei em desespero. E aí tinha uma médica que sempre acompanhava ele comigo no hospital. Toda vez que eu chegava no hospital, que era o Jader, ela falava, pode deixar que eu tomo conta, porque ela viu que eu estava totalmente perdida. E ela me deu um apoio, ela me explicava o que eu tinha que fazer na minha casa, como que eu tinha que lidar. E quando eu liguei para ela e falei para ela assim, olha, eu acho que o Jader tá diferente, eu acho que ele tá cego, eu não sei o que houve com ele. Ela pediu para eu levar e ela viu ele e falou para mim que ele tinha provavelmente tido algo mais, né, com as convulsões que ele tinha tido, e que ele tinha ficado uma criança especial, que ela não sabia direito o que era, mas que ela imaginava que poderia ser uma paralisia cerebral. E foi. Na próxima convulsão do Jader, porque não demorou muito, ele voltou a ter convulsão de novo, aí já estava com 8 meses. Eu vou com ele para Batatais, né, que me falaram que tinha um médico bom lá. E eu vou, meu marido, né, o pai dele, a gente pega um carro emprestado de um amigo e vai para Batatais com ele, convulsionando. O carro funde no meio do caminho e eu chego em Batatais, o médico me acolhe
Porque quando ele viu eu com ele convulsionando, porque ele tinha 70 crises por dia, foi um período muito difícil para nós. E eu muito sozinha, porque a minha mãe sempre morou na roça e nem estava lá comigo, então eu contava com a ajuda dos meus vizinhos, de quem quisesse dar um olhar para mim ali e falar, olha, eu tô aqui. Que senão era eu e ele e eu, e Deus. Eu falo que Deus é muito importante na minha vida desde do meu nascimento. Eu falo assim que Ele me manda cada pessoa maravilhosa na minha vida. Viu que eu não tinha condições, né? Que eu não tinha condição financeira também. E ligou para a esposa dele, que era médica na época, eu acho que pediatra, e pediu para ela internar ele em Batatais. E cuida dele, tira ele da convulsão. E nós tivemos um período aí de 4 anos, o Jader sem crise convulsiva, que ele conseguiu acertar o medicamento. E me explicou, falou, o Jader hoje é uma pessoa especial, uma criança especial, ele vai precisar de outros tratamentos. Aí foi quando uma professora, vizinha minha, me direcionou para a PAI. Fui muito acolhida, foi a PAI de Franca na época. As meninas, as profissionais me direcionou bastante na questão de como tratar o Jader. Eu lembro de uma fono que falou para mim assim, Cissa, qual é o seu tempo com o Jader? E aí ela me passou os exercícios para mim fazer com ele, que era pôr comida na boca dele da maneira certa, como usar a colher, como passar, fazendo o que tem que ser feito para melhorar um pouco mais a vida dele. Eu nunca esqueci disso, porque também eu nunca mais tive apoio de nenhuma outra, nesse sentido, né? Eu tive sim, levei, mas não tinha aquela pessoa que me orientasse. Então eu fazia o meu melhor, sempre fiz o meu melhor nas condições que eu tinha. Então eu vejo que eu passei vários períodos, né, que eu acho muito importante as comunicações e o treinamento, né, da equipe que nos recebe. Eu vejo que eu vivi assim muitas falta de informação, porque eu acho que se eu tivesse tido mais informação, sido direcionada de uma maneira mais positiva, né? Eu acho que com mais humanização mesmo, o Jader não teria, às vezes, nem teria tido a paralisia cerebral. Mas eu acho que o que a gente tem que passar, a gente passa, né? E isso eu acho que vai servir para alguma coisa para mim, como serve até hoje. Então, foram várias fases, né? E eu fico, às vezes, analisando, olhando para trás, assim, vendo, e falo assim, como o Jader não tem um diagnóstico até hoje, né? De falar assim, não, foi isso mesmo, porque veio muito vago, porque era problema demais, né? Porque eu falo que a gente enfrenta os preconceitos, que é preconceito da própria sociedade, preconceito, às vezes, até na família, né, da gente, porque as pessoas julgam muito. Ao invés delas falar assim, olha, tem esse caminho aqui, vem aqui que eu vou te ajudar, vou te apoiar. E aí, não, julga. Eu lembro que uma vez ele estava convulsionando, porque ele sempre convulsionou muito, e aí a moça da PAI me chamou. Ele passou por 3 APAIs, passou pela PAI de Sacramento. A PAI de Sacramento foi pouco tempo lá. Aí eu cheguei na PAI de Patrocínio em 98, o Jader estava com 6 anos, eu fui muito bem acolhida, porque eu estava muito assim com falta de dinheiro, tinha acabado de separar, né? Meu casamento não deu certo, porque a gente acaba sendo abandonada por todos. Eu falo assim que tem uma palestra de uma moça que eu assisto muito, que fala assim, ó, você precisa de uma aldeia inteira para criar um filho, e a mãe do filho especial é a aldeia dele, porque você fica sozinha, né, totalmente. E eu tive que sustentar também minha casa, então eu não sabia o que eu acudia primeiro. Então, assim, foi muito difícil.
E aí eu chego na PAI, a PAI me acolhe, a PAI me direciona para mim ter um dinheiro, né, que foi a época do BPC, me acolheu dessa forma. E eu falei, gente do céu, o que é isso? Que coisa mais boa, né? Achei maravilhoso. E eu com o Jader indo de toda semana, levando para ver se a gente melhorava as convulsões dele. Aí me chamaram lá para falar para mim sobre as convulsões do Jader. Mas quando a pessoa me chama, ela me chama com um ar de julgamento. Como se eu não estivesse dando o remédio dele, por isso que ele estava tendo convulsões. E eu olhei para ela, porque eu já estava acostumada a apanhar, né? E olhei para ela com uma cara tipo assim, filha, ele já teve 70 crises por dia, ele teve só 2 aqui na PAI hoje, então nós estamos no lucro. E vim embora para casa indignada, mas tudo bem, né? E de repente foi mudando as coisas por lá e elas me convidam para dizer que a PAI estava sem dinheiro e que elas iam dar alta para o Jader. E aí me tirou totalmente o chão. Na hora eu não sabia o que eu falava, se eu chorava, mas eu não chorei não. Fiquei firme. Pensei assim, vixe, uma equipe vai numa faculdade, estuda, sabe os caminhos para direcionar a gente, para apoiar. E aqui era meu apoio, e agora? Vim embora chorando. E sabendo que eu ia ter que cuidar do Jader nas minhas condições, sozinha de novo. E não falei nada não. Só perguntei se eu tinha que assinar alguma coisa e desci e vim embora. E passaram ali quase 2 décadas. E a fisioterapeuta não abandonou o Jader não, ela continuou atendendo ele. Ela atendeu ele, a gente conseguiu fazer ele andar. Eu tirei as fraldas dele, ele estava com 7 anos. Ele andou, né, mais ou menos, porque o Jader anda dentro de casa. Se for para ele andar lá na rua, eu tenho que apoiar ele, porque ele não dá conta de andar sozinho. Teve um período que ele estava grande já, eu não tinha carro, eu carregava ele no colo mesmo. E aí eu falo assim que nesses momentos a gente toma nome de barraqueira, de tudo quanto é coisa. E não é, a gente está lutando pela sobrevivência do nosso filho. Eu vejo que a falta de informação e um atendimento mais humanizado, ele acarreta muito problema que poderia ser evitado, né? E coisas que às vezes você não consegue nem resolver mais. Mas aí eu volto e falo, cada pessoa que acolhe a gente é uma força que a gente tem para continuar. Eu falo que a pergunta que é ser mãe de uma pessoa especial me remete muito ao luto, né? Porque eu falo que você passa por tanta coisa, por tanta luta, que você começa a pensar que você é a errada da história, que você não tem direito de nada, que você não pode falar nada, e você acaba ficando em silêncio. E eu fiquei em silêncio por um período bom, né? Assim, fiquei em silêncio, fazendo do meu jeito, nas condições que eu tinha. De repente, eu sou convidada, né, para fazer parte da diretoria, para ser presidente da PAI. Falei, imagina, eu estou num momento que eu vou olhar para o meu filho agora de verdade, porque meu outro filho já formou, eu vou cuidar dele. E aí as meninas insistem comigo, elas vêm umas 3 vezes atrás de mim. E aí eu fui para a luta, né? Eu saio do luto para a luta. E eu tenho essa palavra porque um amigo meu, coordenador nacional, o Rodolfo, ele é quem ajudou a criar a coordenação de família, né?
que é o que eu estou fazendo hoje, né, sendo coordenadora de família da pessoa com deficiência pelo Estado de São Paulo, pela Federação do Estado de São Paulo, representando aí o Estado de São Paulo. E o Rodolfo me fala isso e me cai na minha cabeça na hora. Eu falei, gente, é isso que eu vivi a vida inteira, né, nesse período todo, e agora eu estou indo para a luta. E aí eu começo a olhar e lembrar de tudo que eu passei, de todas as lutas que eu passei, os lutos que eu vivi, e começo a olhar o quanto é importante você olhar para o terceiro setor. E falei assim, bom, agora a gente precisa trabalhar a humanização e desburocratizar esse sistema para a gente conseguir olhar para a causa. Aí eu chego, né, topo esse desafio, né, de ser presidente, e aí eu vou conhecer o outro lado, que é o lado gestão, né, porque eu corri todas as situações, eu vivi todas as situações do lado de cá como mãe, observando, né, o que eu queria que fosse, né, o que era importante para mim, que era a comunicação, que era a capacitação das pessoas, que era a humanização do serviço, porque a Associação de Pais e Amigos, para mim, eu fui descobrir, né, ela depois que eu virei presidente, o que era. Eu não sabia o que era. Eu descobri que não tinha nenhuma base, né, e que realmente tinha na minha cabeça que ali era um depósito de pessoa com deficiência, porque eu não tinha informação do que era a PAI, que tinha 3 políticas que poderia oferecer a assistência social, a educação especializada e a saúde. Eu falei, meu Deus, chamei a diretoria, nós sentamos, olhamos tudo isso e fomos para o planejamento, arregaçamos as mangas e fomos trabalhar. Mudou muito para o Márcio no período que a Cissa estava na presidência da PAI. Foi muito assim, atendimento fono, fisioterapia, psicóloga, as monitoras, as meninas, tudo tem que reclamar, o ônibus, tudo bom. A PAI foi muito importante. Se não tivesse a PAI na nossa vida, eu não sei como seria. Eu não sei como que ia ser. Como que a gente ia aprender a lidar com ele, que a gente aprendeu muita coisa ali na PAI, muito com as meninas. Ainda tem muito que aprender ainda. O Márcio é tudo pra gente, principalmente pra mim na minha vida. O mundo lá em casa gira ao redor dele. É tudo de bom. Não tem nem o que falar. E eu falo que o preconceito ele cabe em todas as situações. Porque teve muitas falas assim, vixe, será que a Cissa vai conseguir, né? E aí nós fomos trabalhar, achar tudo, e eu achei pessoas importantíssimas comigo, né, que me ajudou muito a chegar aonde a gente chegou, porque a PAI hoje ela tá muito assim organizada nas questões de direcionamento, mas nós estamos na base ainda. Porque nós ficamos apagando incêndio, a gente fez vários eventos porque não tinha R$1 para pagar e nós tínhamos férias da equipe para pagar. A equipe totalmente fragilizada porque não tinha dinheiro e às vezes elas tinham que ir para a rua pedir, elas tinham que ir para a rua fazer evento e o evento que fazia não dava para cobrir. Eu falei, meu Deus, como que esse povo sobrevive? Como que a gente vai fazer? A PAI vai fechar. Mas aí muita gente abraçou, eu acho assim, abraçou comigo a população inteira, as empresas, o poder público, e aí nós conseguimos ir fazendo por etapas. Eu falo muito isso porque eu até uso uma frase assim, eu ralei minha própria pele para conseguir deixar a PAI do jeito que está. As pessoas entenderem a importância. Para que serve aquele lugar? Eu falava até para a equipe assim, gente, eu só vou com vocês pela causa. E para mim manter isso durante esses 6 anos, que foram 6 anos, foi desafiador. Porque eu, como mãe de pessoa especial,
Eu falo que as pessoas às vezes veem a gente como incapaz, barraqueiro, vai trazer problema, e nada para nós sem nós. Eu acho que as famílias, elas têm que ocupar o lugar delas e cada um no seu lugar fazer o que tem que ser feito. E para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que ir capacitando as pessoas e mostrando para elas qual é o papel delas. Eu acho que a PAI hoje, depois desses 6 anos, que foi uma luta também, ela está preparada. Esse atendimento é um atendimento de responsabilidade do poder público. Então, quando a gente une as forças, né, para fazer aquele serviço ficar um serviço de excelência, quem ajuda o poder público é a PAI. Né? Então, facilita muito a vida. Então, a gente acaba ficando um braço direito do poder público. E isso é um ganha, né? Porque para mim significa dar as mãos e fazer valer o direito da pessoa com mais humanização, com mais desburocratização. E aí faz toda a diferença. Eu acho que por isso que a gente avançou tanto nesses 6 anos. Eu falo que ser irmão de uma pessoa especial é um constante aprendizado, né? Durante toda a minha vida eu sempre aprendi muito com o Jader. A gente passa com algumas situações, desde situações difíceis como as crises, as convulsões que ele dava, os tombos, que a gente para muito para refletir. Então eu falo que ele é realmente a inspiração, né, de verdade do que é a felicidade. Porque para ele não tem momento ruim, às vezes ele está passando por dificuldade, tá, nos momentos que ele tinha as convulsões dele, quando ele voltava à consciência, ele já estava rindo. Então isso é muito motivador, né? Às vezes a gente passa por algumas situações, reclama da vida, mas aí você olha para o Jader, você vê que tem problemas muito maiores ali para resolver e que aquela coisinha que você está reclamando é muito pequeno diante do mundo. O Jader, para mim, é a minha inspiração. E ele me fez sair do luto para a luta. Eu custei, mas eu consegui. E o sorriso dele, cada pedacinho, né, que ele consegue, para mim é enorme. Então, assim, é maravilhoso ser mãe do Jader. A médica me falou assim, olha, a gente aprende tanto com ele, né? Ele com essas convulsões, a gente não consegue melhorar. Então ele veio para nos ensinar. Então eu digo, ele veio para me ensinar a ser uma pessoa melhor, ser uma mãe melhor, ser uma esposa melhor, ser uma irmã melhor, ser uma mulher melhor, ser uma lutadora melhor, ser uma guerreira que vai vencer. Então, Jader, eu espero que você viva muitos anos ainda, para a gente viajar muito juntos. Eu espero um dia, cada vez mais, ter condições para ir te tirando desse tédio de limitações. E eu prometo que a gente ainda vai curtir muito a vida junto. Muito obrigado por ser essa pessoa especial. As suas gargalhadas em meio às dificuldades me fazem enxergar um mundo diferente. Te amo, meu irmão. Eu contei aqui para você 1% da vida de uma mãe especial. E você? O que pode fazer para ser a diferença na vida de uma pessoa? De que lado você está?